Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, a palavra que renova, que dá vida, que orienta a mim e a você, que nos enche de graça, de sabedoria e de paz. É a palavra do Senhor. O Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade, quando a gente conhece, nos liberta dos mal, dos pecados e nos enche de paz. Não é que a gente não vamos passar por lutas, vamos sim, mas com a diferença que o príncipe da paz está comigo e com você em qualquer ocasião. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à noite, boa noite. Se for à tarde, boa tarde. Desculpa, hoje eu estou com a garganta incomodando. O título de hoje é: Quem te persegue, persegue a Deus. Tem pessoas lhe perseguindo. Eu não sei qual é a área que está lhe perseguindo. Seja na casa de Deus, seja no trabalho, seja numa faculdade, seja no meio dos familiares, seja um vizinho, um amigo que por força do mal não vigiou e se tornou inimigo por alguma bobagem. Um ex-marido, uma ex-esposa não está perseguindo a você. Um filho está perseguindo a Deus. Só que a gente tem um dono. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor. A Bíblia também diz que ninguém se vinga, porque a vingança pertence ao Senhor. Então só ore, jejum, louve, leia a palavra, não fique com mágoa e entregue a Deus, porque o Senhor é o nosso grande juiz. Amém? E a gente vai ver aqui um jovem que passou por uma situação de inveja, de perseguição terrível, mas que não agiu com suas próprias mãos, só orou. E a resposta de Deus foi tremenda. A gente vamos falar de Daniel, capítulo 6. Daniel na cova dos leões. Está numa cova? A Bíblia diz: quem faz suas covas, nela cai. Descanse. Deixe só na presença. Fique só na presença do Senhor e deixe na mão dele. Hoje está horrível. Mas não é isso que vai fazer eu parar de falar do Senhor, não é verdade? Capítulo 6. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o Oriente, sobre todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais 7 príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Veja que Daniel era um presidente, digamos um presidente da República hoje, uma autoridade forte no país, no governo de Dário. E a gente vai ver que Daniel era um homem íntegro, só fazia o bem. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a ex-presidente e príncipe, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituir sobre todo o reino. Veja que coisa linda. Daniel administrava muito bem. E Daniel havia um espírito excelente. E o rei pensava constituir sobre todos os reinos. Quer dizer, o cargo dele ia aumentar muito. A posição dele de autoridade ia aumentar muito. Mas porque Daniel tinha um espírito excelente? Daniel tinha caráter, Daniel tinha sinceridade, Daniel andava como um homem de Deus. Por esse motivo, ele tinha um espírito excelente. E esse espírito excelente se chama Deus. Porque quando estamos na posição que o Senhor quer, a gente tem esse espírito excelente. Ah, mas não como Daniel. Eu não sei qual é a posição que o Senhor coloca o espírito excelente em mim e você, mas ele coloca. Porque eu e você servimos ao mesmo Deus de Daniel. Se a gente anda com integridade, tudo que a gente fizer vai ser abençoado. O Senhor vai estar sempre conosco. Aí, infelizmente, vem a perseguição. Mas isso é quem dá ocasião à carne ou abre brecha e deixa o inimigo administrar as atitudes dele. Mas a gente tem que ter um espírito excelente. Por quê? Porque a Bíblia diz
que o Espírito de Deus habita dentro de nós. Por quê? Eu vou tomar um pouquinho d'água, viu? Porque tá horrível. Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Se a gente somos templo e morada do Espírito Santo, então é claro que a gente tem um Espírito excelente, que é o Espírito do Senhor. Veja que Daniel tinha tanta integridade que o rei, o presidente, o rei da época, queria constituir sobre todo o reino. Ele ia ter um cargo altíssimo. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Quando a gente é fiel, Deus nos honra. A Bíblia diz: para cada dia de desonra, dupla honra. Veja que eles procuravam, mas não achou nenhuma, porque Daniel tinha integridade. Se você tem, se suas brechas estão tapadas, vai ter oposição, mas também o Espírito de Deus está com você. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra ele, este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Já pensou? Justamente na lei de Deus. Queria envergonhar ele. Tem crentes que é envergonhado. Compra e não paga. Começa a chamar palavrões, que é palavras torpes, que a Bíblia fala. Começa a se prostituir. Tem inveja, onde a Bíblia diz que a inveja apodrece os ossos. A Bíblia diz que ira se suporta, furor se suporta, mas quem suportará a inveja? Não é sério? Hoje está terrível. Não é sério? Mas Daniel não tinha nada disso. Glória para Jesus. Então estes presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram assim ao rei Dário: vive para sempre, quer dizer, babaram, desculpa a expressão, bajuladores. Porque você respeitar uma chefia e gostar é uma coisa, bajular é outra. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. O rei nem imaginou que era Daniel. Eles fizeram algo muito perfeito, uma documentação, porque eles sabiam que Daniel era fiel. Mas eles não sabiam que o Deus de Daniel age. Que o rei de Daniel é o presidente do mundo. É o Deus onisciente, onipresente e onipotente, que vê todas as coisas. Ele não contava com isso. Deus é Deus. Deus está em todo lugar. E aqueles que maquinam contra você, ele vê todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. Aleluia. Agora, pois, o rei confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Eles fizeram algo que era para exaltar o rei, para aumentar o seu ego, ser elevado. Mas Deus vê todas as coisas. Ele deixa o inimigo ir até certo ponto, mas quando ele puxa a corda, é de uma vez. Só precisa eu e você ficar na posição que ele quer. Seja fiel até a morte, e dá-te a coroa da vida, está em Apocalipse. Seja fiel em qualquer situação, que Deus é Deus. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, orava. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A Bíblia não diz, mas eu acredito que o tempo todo ele disse: Senhor, esse edito está nas tuas mãos. Porque ele sabia, a gente sabe quando tem alguém nos perseguindo, maquinando, nos traindo.
zombando, porque Deus mostra. Mas ele continuou na posição de servo, e ele sabia tanto que ele não ia mudar, que fizeram o edito. Ele só não sabia que Deus age. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Veja que Daniel estava orando e suplicando. Suplicando diante daquela injustiça, diante daquela armação. Tem justiça com você? Tem armação? Deus vê todas as coisas. Ele conhece os corações, quando são bons e quando são ruins. E ele age de acordo com o que nós fazemos aqui na terra. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real e disseram: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Veja que a armação estava bem feita, né? Mas o juiz dos juízes, o grande, o poderoso, que conhece tudo e todos, que sabe agir na hora certa, estava vendo tudo. Então responderam ao rei, respondendo-lhe, Daniel, que é o dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Testemunho, caráter. Onde você estiver, dê testemunho. Seja um homem ou mulher de Deus e deixe os perseguidores na mão do Senhor. O Senhor conta com quem é fiel. O Senhor conta com quem é digno com ele. A Bíblia diz, seja fiel e eu sou fiel. Se esconder de Deus, se negar a Deus, ele também no grande dia vai nos negar. Ouvindo então o rei essa palavra, ficou muito penalizado. A favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo até o pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. Veja que o rei viu que era armação, mas a lei ele não podia voltar. A Bíblia diz que ele ainda trabalhou. Ele criou situações, ele pensou o que poderia fazer, mas não fez, porque o próprio Deus não deixou. Ah, mas por que Deus não está me livrando disso? Porque é nessa situação que a glória de Deus vai ser manifestada. Porque senão você não vai ter experiência com ele, senão você não vai ver a glória de Deus na sua vida. Deus chega onde ninguém pode fazer nada, aí é milagre, glória a Deus. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram, sabe, ó rei, que é lei dos médios e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Veja que eles pressionaram, porque eles entenderam que o rei estava querendo ajudar Daniel. Mas servo de Deus, quando está numa peleja, ninguém ajuda. Ele fica sozinho, porque ele com Deus é maioria. Deus faz questão que ele ou ela fique só, para que veja a glória de Deus. A Bíblia diz se creres verás a glória de Deus. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões, e falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. O rei não tinha experiência com Deus, mas o rei sabia da integridade de Daniel. Então o rei disse, se esse Deus é Deus mesmo, ele vai te livrar. Olha que coisa tremenda. Deus usa a boca do ímpio para falar da grandeza dele. Deus é Deus. Até aqueles que não gostam de tu, ele usa para te abençoar, porque ele transforma maldição em bênção. Aleluia! Foi trazida uma pedra e posto sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel, com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Não tinha outra saída. Mas onde não tem saída, Deus abre porta onde não tem parede. Deus quebra portas de ferro, cadeados de bronze. Aleluia! Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Veja que o rei jejuou. O rei não quis festa naquela noite, porque o rei conhecia a integridade de Daniel e sabia que aquilo tinha sido uma emboscada. Então tem pessoas que conhecem tua integridade. Tem pessoas que sabem do teu agir, do teu caráter. E essas pessoas às vezes não podem te ajudar.
Mas Deus mostra o teu caráter e depois mostra o poder dele. Louvado seja o nome do Senhor. Você só, eu só, somos maioria. Aleluia. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Deus também tem pressa. Aqui o rei, o nome rei representa o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele tem pressa em te honrar. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar-te dos leões? Servo do Deus vivo. Testemunho é muito importante. Todos vê se você e eu é servo ou servo não. Até aqueles que criticam sabem que é. Mas o nosso Deus sabe muito mais. É Ele que a gente tem que honrar. Porque é Ele que conhece todas as coisas. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. Ele de lá de dentro ele honrou o rei. Ele podia ter ficado calado ou ter dito: o Senhor me colocou aqui, mas Deus me livrou. Não. Porque Deus não quer inimizade, Deus não quer mágoa, Deus não quer rancor. Ele disse: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque fui achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O Senhor conhece tua inocência. Alguém pode te caluniar, mentir, zombar, mas o Senhor te conhece por dentro e por fora. A Bíblia diz que antes da gente existir, Ele já nos conhece. Foge da nossa mente humana algo dessa natureza. Mas Ele conhece o teu caráter. Você sozinha com Ele é mais do que vencedor. Quem te persegue, persegue a Deus. Não esqueça disso. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque creu no seu Deus. O rei se alegrou. O Rei dos Reis se alegra comigo e com você. E também eu e você vai se alegrar com o milagre do Senhor. Porque Lucas 1,37 diz que não há impossível para Deus. Cante, louve, porque sua vitória está chegando. De onde não sei, mas Ele traz à existência o que não existe. O que não é, Ele faz ser. E onde não tem jeito, é aí que o milagre chega. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmagaram todos os ossos. Quem faz suas covas, nela cai. Não só eles, como toda aquela parentela, aquele povo que incentivou, tudinho foram esmagados pelos leões. Deus é amor, mas é justiça. Fica na posição de servo e serva. Não tem mágoa, porque ele só o rei que vives para sempre e deixa que o Senhor trabalha. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Deus transforma a maldição em bênção. Aquela perseguição, aquela armação, aquela mentira, Deus tinha um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. E o propósito era Deus mostrar a glória dele para quem não conhecia ele, para aqueles que zombavam de Daniel. Era para que todos vissem a grandeza de Deus. O testemunho de Daniel foi muito importante. E o propósito foi feito, foi cumprido. E o milagre chegou. E ele salva, livra e opera sinais e maravilhas. Aleluia. No céu e na terra. Ele salva e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reino do Ciro, a Pérsia. O rei fez um documento onde deu toda a honra e toda a glória ao Senhor, o próprio rei da terra. E o Senhor lhe mostrou a glória dele
E Daniel foi promovido e o nome de Deus foi glorificado diante de quem não conhecia Deus. Aqui não diz, mas com certeza muitos foram salvos. Fique na porta, adore Deus em tempo e fora de tempo, com perseguição ou não, porque o propósito está chegando e o milagre vai acontecer. O propósito termina e o milagre chega para a glória de Deus. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.